Olá, malta do YouTube, como é, pá, está-se bem? Ora, eu sei que isto é um canal de apoio ao ensino da história, onde a maioria dos vídeos que nós fazemos são de apoio ao ensino da história, e eu sei que estou a falhar-vos bastante nessa área. Há quanto tempo eu não faço um vídeo sobre história? Pá, já há bastante tempo, eu sei, eu tenho andado mesmo sem tempo, tenho andado numa grande correria para a Leiria, onde trabalho, e portanto uma grande chatice. Mas agora vem um período mais livre, não diria férias, parece mal falar de férias, para mim ainda não é férias, mas um período mais livre onde posso dedicar mais atenção ao canal do YouTube e fazer vídeos sobre história. Recentemente tenho acompanhado alguns canais brasileiros que falam sobre os anos 90, a situação dos anos 90, o que me faz sentir um bocadinho aquela nostalgia, pá, de como é que eram as coisas há 20 anos atrás. Eu vivi nesse tempo, eu vivi nos anos 90. Recentemente, talvez devido à morte do meu avô, me trouxe um bocadinho as memórias antigas, fiquei com a sensação de voltar um bocadinho atrás no tempo, tentar perceber o que é que eu fazia há 20 anos atrás que não faço hoje. Encontrei essa informação em canais brasileiros, onde a realidade não é muito diferente da nossa, mas procurando vídeos portugueses de canais de youtubers portugueses falando sobre esse assunto, não encontrei quase nada. Encontrei os vídeos do humorista Diogo Batáguas a falar sobre isso, e alguns canais não autorais como Lusitânia TV, onde falam um bocadinho sobre a situação dos anos 90, 80 e por aí fora. Ora, portanto, decidi eu fazer então o primeiro vídeo do YouTube em português a falar sobre como era a televisão nos anos 90. E portanto, se estás interessado nisto, deixa já aí o teu like, o teu gosto, a tua subscrição e faz bater o sino! Pim, pim. Se estás interessado em história, eu prometo continuar a minha série de vídeos sobre história agora, nestas férias, entre julho e agosto, vou lançar, sem dúvida alguma, um vídeo falar sobre história, sobre a Idade Média. Para o ano, todos os alunos do 8º ano vão fazer um exame de história, o que convém termos os temas organizados aqui neste canal para estudarem. Ora, mas não percamos mais tempo com isso, tal como viram no thumbnail, tal como viram no vídeo, vamos falar sobre 7 anúncios dos anos 90 que marcaram a minha infância. E convém dizer que todos eles se remetem para a minha experiência pessoal e não quero com isto dizer que tenham sido realmente os melhores para toda a gente. Número 7, Marlboro Man. Ora, eu ainda sou do tempo dos cigarrinhos de chocolate, do cigarro na boca do Lucky Lucky, e de entrar num café. Nos anos 90 nós entrámos num café e víamos pósteres a fazer publicidade a várias marcas de cigarros. O tabaco, a publicidade ao tabaco era algo normalíssimo nos anos 90. Eu lembro-me até de um famoso póster a fazer publicidade aos cigarros Ventil, onde mostrava uma rapariga sexy, vestida de gótica, a desfrutar o seu cigarro Ventil. Ora, isso era normal nos anos 90. Nos anos 90 isso tudo acontecia. A publicidade ao tabaco era normal. Lembro-me que o slogan dos cigarros Ventil era, por exemplo, sabor de gerações. Sabor de gerações. Um bocadinho estranho nos nossos dias, quando todos os cigarros ou qualquer referência a tabaco vem sempre acompanhado por aqueles famosos letreiros onde diz fumar mata, onde o tabaco causa isto, o tabaco causa aquilo. Mais recentemente até imagens chocantes sobre causas provocadas pelo tabaco. Mas nos anos 90 nada disso acontecia. Nos anos 90 havia mesmo publicidade a tabaco. A publicidade de Marlboro era uma das mais famosas. Vejamos esta. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Marlboro. Ora, o Marlboro Man era quase sempre um cowboy, a transpirar virilidade masculina e a fumar descansadamente o seu cigarrinho. Ora, esta linha publicitária, surgida nos anos 50, foi das mais duradouras na indústria do tabaco, tendo disputado reações um pouco por todo o mundo. Ao longo dos seus 40 anos de existência, mais de 60 homens interpretaram o papel de Marlboro Man, sendo que alguns dos quais encontraram aí o seu trampolim para a indústria de Hollywood, sobretudo nos filmes de cowboys.
os westerns de Hollywood. Esta propaganda encontrou também grande oposição, foi responsável por muitos jovens terem começado a fumar, onde se veio juntar o facto de pelo menos 5 dos Marlboro Men terem morrido devido a doenças causadas pelo tabaco. As minhas recordações ligadas a esta publicidade têm sobretudo a ver com o facto de eu não saber inglês. Eu, quando tinha 7 anos, não sabia inglês, e então lia da seguinte maneira: Welcome to Marlboro Country. Aí eu ficava assim, mas o que é isto? Pá, o inglês é mesmo uma língua esquisita. Welcome to Marlboro Country. Isso é o quê, pá? Welcome to Marlboro Country. Cheguei a perguntar ao meu pai, mas o que é que aquilo diz em inglês? Mas o meu pai também não percebia muito inglês, percebia mais de francês, então. Outra situação. Número 6. Porque esmagar um crânio indireto causa sempre impacto. Os anúncios sobre segurança rodoviária têm algo em comum. Costumam todos ser bastante marcantes. Mas em 1994 surgiu um que, na minha opinião, no meu entender de criança, foi o mais marcante de todos. Este é um crânio igual ao crânio de qualquer motociclista. E este é um capacete igual ao capacete de qualquer motociclista. E este é um acidente igual a qualquer acidente. Como vê, mais vale cumprir o código. Ora, aquela situação de ver uma caveira ser esmigalhada em direto causava-me alguma impressão. Tinha apenas 5 anos, mas sabia bem o que era uma caveira. Não só pelos desenhos animados, onde mostravam aqueles esqueletos andantes e coisas do género. Os meus pais já me tinham explicado o que era uma caveira. E além do mais, dava uma novela na altura chamada Fera Ferida, onde tinha uma ambiência um bocadinho mais dark. Certas cenas se passavam num cemitério e havia um personagem que era alquimista e que procurava, através de ossos humanos, fazer um feitiço para criar ouro. Tudo isso fez, pronto, saber bem o que era uma caveira e ver uma caveira a ser esmigalhada em direto. Eu podia não ter percebido muito o contexto do anúncio, mas aquela imagem traumatizou-me bastante. Além do mais, este anúncio surgia numa sequência de anúncios que eu não procurei várias vezes aqui na internet e não encontrei, onde havia outros. Por exemplo, havia um outro que era sobre o cinto de segurança, onde mostrava uma melancia ser esmigalhada. Pronto, isso não tem nada de chocante, claro. E ainda outros onde mostrava pessoas a gritar, supunha-se que iam morrer, e portanto ouvia-se uma gritaria muito grande. Todos estes anúncios de 1994 da segurança rodoviária causaram-me um grande transtorno. Claro que esta caveira foi um dos que me causou maior transtorno ainda. Eu lembro-me quando este anúncio aparecia, quando aparecia ali o cientista com a caveira, eu corria da sala, e gritava assim: oh mãe, o anúncio já acabou. Ela dizia: não, podes vir que o anúncio já acabou. Isto eu pronto, já posso ir ver descansadamente os desenhos animados, ou lá o que é que quer que tivesse a dar, porque o anúncio da caveira já tinha passado. Ficava descansado. Número 5. Ora, todos nós já fomos crianças e alguns de nós comeram Papa Cerelac, outros não. Eu até fui daqueles que nunca consegui olhar para a Papa Cerelac e comer aquilo, levar aquilo à boca, que fazia-me confusão. De qualquer forma, toda a gente que tenha entre os 28 e os 30 anos agora, neste momento, vai se recordar de certeza absoluta deste anúncio aqui. Vejam. Cerelac, Cerelac, pa 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 Cerelac, Cerelac. Epá, aquilo era irritante como tudo, pá, sempre aquela linha, aquilo era irritante, pá. Quando este anúncio passava, pá, entre 1993 e 1995, 96, eu já estava naquela fase em que já não era bem bebé, tinha, pá, em 93 tinha 4 anos, mas como podem ver tinha apenas 4 anos, e então aquele anúncio fazia-me lembrar os bebés. Sim, eu estava no infantário e aquele anúncio fazia-me lembrar os bebés. Os bebés eram aqueles que andavam ao colo e comiam papa. Eu já não era, eu naquela altura já era muito crescido, já tinha 4 anos. Ainda hoje, quando passo no supermercado e vejo a Papa Cerelac, lembro sempre deste anúncio. Aliás, eu creio que este anúncio teve várias reedições ao longo do tempo, e portanto, o slogan da Cerelac foi sempre aquela música, Embora, pronto, os tempos também agora sejam outros e pronto, e
também o marketing seja diferente. Mas o Papa durou anos. Número 4. Relações fortes. Quando se é criança, sonha ser adulto e alcançar um grande nível de sucesso. Ser acompanhado de uma boa mulher, ter um bom carro, liberdade para beber e fumar e passear, eram alguns dos meus sonhos de criança. Em especial de uma criança que vivia num ambiente da aldeia, no interior de Portugal. Sim, eu era um puto da aldeia. Agora sou mais da cidade, mas na altura era um puto da aldeia. Todos esses sentimentos me eram fortemente despertados a ver este anúncio. Quando se sai de casa é para casar. Levam-se os objetos pessoais. Sai-se em lua de mel. Não há nada como o sossego do lar. Festeja-se com champanhe. Há coisas que nunca mudam. JB, relações fortes. Gosto disso. Os cenários de paisagens desoladas e de mansões solitárias dos anúncios da JB faziam alguma confusão. Era mais aquele gosto agridoce. Gostava deles, mas ao mesmo tempo não gostava. Era mais o despertar daquele sentido da aventura. O gosto do ir, mas ao mesmo tempo ter saudades de casa. Algo mais desse género. Um gosto agridoce. Número 3. PlayStation. Hoje toda a gente sabe o que é uma PlayStation. Deve ser difícil encontrar um jovem que não sabe o que é uma PlayStation, ou pelo menos até em um momento ou outro já tenha jogado. Vou partir do princípio que nem toda a gente tem uma PlayStation, mas pelo menos parte do princípio que todos os jovens da Europa, de Portugal, já jogaram PlayStation. Nem que seja em casa de um amigo. Nos anos 90 não era bem assim. O contacto com os jogos de vídeo nem sempre era comum e muitas vezes ocorria, sobretudo nas velhinhas arcade. Quase ninguém tinha uma consola em casa, ou muito pouca gente tinha uma consola em casa. Se bem que não devesse ter sido assim para todos os jovens, muita gente teve uma Mega Drive antes disso, as Nintendos, eu não, eu só tive, a primeira consola que tive foi uma PlayStation, mas antes disso, muito antes disso, eu tive a minha primeira PlayStation no ano 2000, se não estou em erro, muito antes disso, o primeiro contacto que eu tive com a PlayStation foi desta forma, vejam. Mas aquilo é que é um filme de terror? Era normal que com este anúncio não desejasse nada ter uma PlayStation. Mas afinal o que é isso? E o que é que significava aquela sequência triângulo, círculo, quadrado, X? O que era aquilo? Uma invocação ao diabo? Epá, verdade seja dita, vocês vão concordar comigo, mas isto é uma estranha forma de apresentar um produto que na prática serve para nos proporcionar umas boas horas de diversão. Pá, aquilo parece um filme de terror. Imagina uma criança, novamente a questão dos esqueletos, de caveiras, uma professora numa sala de aula que é atacada por secretárias. Epá, vamos supor que uma criança ao ver isto não tivesse boas reações. Eu era uma criança. Número 2. Surpresa, surpresa. Epá, mas haverá alguém que não se lembra do Kinder Surpresa? Eu sei que o Kinder Surpresa ainda existe nos nossos dias, mas hoje não tem o impacto que tinha na altura. No tempo das consolas e dos videojogos, dos jogos em rede, pela internet, é normal que os bonequinhos do Kinder Surpresa fiquem em último lugar da cadeia alimentar. Nos anos 90 não era assim. Só quem foi puto nos anos 90 sabe o que era inventar brincadeiras com figurinhas
brincar, quando não eram pedrinhas, às vezes, nem sempre havia brinquedos, às vezes eram pedrinhas. E eu atrevo-me a dizer, sem consultar nenhuma lista, que pelo menos uma em cada 10, se não mais, figurinhas utilizadas pelas crianças eram os brindes do Kinder Surpresa. Nós brincávamos bastante com os brindes do Kinder Surpresa. Mais tarde foram os Tazos, também quero falar sobre eles. Houve outras modas depois, inclusive aqueles bonequinhos que também saíam nas matutanos, que tinham assim umas caras esquisitas, eu não me recordo o nome, mas os bonequinhos do Kinder Surpresa duraram anos e ainda duram, embora hoje as crianças já não liguem tanto. Quando penso no Kinder Surpresa, penso sempre neste anúncio aqui. Trouxe-nos alguma coisa? Só uma coisinha. Uma coisa nova, um brinquedo e chocolate. Mas são 3 desejos de uma vez. Não é possível. Sim, é possível com Kinder Surpresa. É uma emoção, um brinquedo e bom chocolate Kinder. Que boa ideia. Uau, Kinder Surpresa! Ana, essa é maior. Kinder Surpresa satisfaz 3 desejos de uma vez. Pá, aquelas vozes dobradas e aquela trilha sonora que irrita os ouvidos. Mas, enfim, bons velhos tempos. Aquela senhora faz-me lembrar a minha mãe que quando chegava ao pé de mim no fim de semana, porque eu só estava com os meus pais, que é a minha mãe no fim de semana, e me vinha com um ovo Kinder, portanto acabava por haver toda uma sequência emocional à volta do ovo Kinder. Bons velhos tempos. Número 1. Inconfundivelmente, adote um dote. Ora bem, este último já não é bem dos anos 90, dado que foi lançado em 2000. É do tempo em que as pessoas não tinham internet, não tinham facilidade em confirmar a informação e onde era possível enganar redondamente as pessoas. As pessoas não percebiam patavina de como funcionava a eletrónica e acreditavam que era possível ganhar prémios colando um bocadinho de cartão assim no canto do ecrã. É verdade. Os dotes, os famosos dotes. Não de culinária, não de informática, não de mecânica, dotes sim a conseguir audiências. Acho que aí o nome se aplicava bem. Ora, e o que é que consistiam os dotes? Os dotes, como já disse, eram um bocadinho de cartão redondo que se colava no canto da ecrã de alguns programas da SIC, alguns programas super chatos que não tinham audiências de outra forma. Ou seja, a SIC convenceu literalmente milhões de portugueses de que se colasse um autocolante no canto da ecrã e mandasse esse autocolante para um determinado sítio, poderiam ganhar prémios. Mas só se o autocolante estivesse colado, estampado no ecrã durante toda a execução de alguns programas super chatos. E portanto as pessoas tinham que ver. Epá, eu sei que se fosse hoje as pessoas colariam lá o autocolante e iam ver o YouTube, por exemplo, canais como a História Mega Fácil ou outros mais, mas naquela altura as pessoas não tinham outra escolha. As pessoas só tinham televisor. No ano 2000, menos de 500 mil de portugueses tinham acesso a computador, como confere os dados do Pordata, cerca de 300 mil assinantes de internet. Ora, naquela altura muita gente também tinha computador e não tinha acesso à internet. Portanto, cerca de 300 mil assinantes da internet e vamos calcular que à volta de 500 mil portugueses tinham computador naquela altura. Portanto, o meio principal da atenção era a televisão. E isto era obrigar as pessoas a verem os programas da SIC. Convencidos que poderiam ganhar prémios. Claro, isto é uma grande patranha. Se não foi dos episódios mais estúpidos, a forma mais triste como a SIC procurou ganhar audiências desta maneira, não sei o qual será. Vejamos o anúncio respectivo. Ei, adota-me! Leva-me para casa! Cola-me à tua televisão! Eu dou-te sorte! Ver a SIC dá prémios. Procure os dote na BP, McDonald's e revista TV+. Leve-os para casa, cole-os ao ecrã do seu televisor e veja em boa companhia os seus programas favoritos. Quando aparecer esta luzinha vermelha, cola-me ao ecrã da SIC. Mas não te esqueças, se mudares de canal mesmo nos intervalos, eu fico estragado e tu não ganhas prémio. Quando acabar o programa, eu estou a ativar. Depois, cola-me no folheto e mete-me nestas caixinhas que estão na BP e no McDonald's. Oh, yes! Não perca semanalmente o Big Show SIC para ver se o seu dote é sorteado. E os prémios são altamente. Para saberes quais são os programas onde podes ativar o teu dote, consulta a revista TV+. Portugal, adota o dote. Dote, os redondinhos da sorte.
Ora bem, a patranha foi tão grande, que a própria SIC Radical chegou num programa de humor, que na altura era coordenado pela Maria Rueff, chamava-se mesmo o Programa da Maria. Um dos atores, Marco Borges, na altura um ator bastante conhecido da televisão, chega a dar um pontapé num dote, numa clara paródia ao anúncio oficial dos dotes. Portanto, a própria SIC chegou a gozar com a campanha que ela própria lançara. Portanto, para vermos o grau de ridículo que toda a situação foi. Dote, que cantas na rua, que fixas com teu adesivo as audiências da televisão. E tu, lembras-te de alguns destes anúncios? Quais foram os anúncios que mais marcaram a tua infância? Se veste nos anos 90, sabes do que estou a falar e vais colocar aí na descrição. Se és mais novo e estás a ver isto com alguma curiosidade, também tiveste aqueles anúncios que marcaram a tua vida. Portanto, escreve isso na descrição. Gosto muito de ouvir histórias, as nossas recordações da infância, chamamos-lhe assim. Eu vou fazer mais vídeos sobre os anos 90, estou a aguardar as reações que este vai ter e, portanto, subscreve, ativa o sininho e se estás interessado em vídeos de história, não te esqueças, este é sobretudo um canal sobre história. Temos feito estas digressões um bocadinho para conseguirmos mais espectadores, também porque eu não vivo só da história, eu gosto de outras coisas para além da história. Este é um canal de história, este é um canal dedicado à história, eu sou o El Historiador. Eu sou o El Historiador, mas a minha vida é também outras coisas e eu sou um tipo bastante interessado pelos assuntos da atualidade, por muitas coisas e gostaria de partilhar muito mais convosco. Não se esqueçam, continuem a acompanhar-me e continuem a ver os meus vídeos. Quero também aqui esclarecer alguns pontos. Lembram-se daquela série de lendas de Portugal, portanto está para breve. Houve aqui umas dissidências entre mim e algumas pessoas que iriam aparecer comigo. Estou neste momento a entrar em negociações ainda com as pessoas. Estou neste momento a ter algum tempo para podermos entrar em negociações. Se isso não acontecer, elas vão aparecer de alguma maneira, nem que seja totalmente em animação. Também vou aproveitar, como já disse no início deste vídeo, o mês de julho, os meses de julho e agosto, para dar continuidade aos meus vídeos de história. Quero iniciar o ano letivo de 2018-2019 com este canal muito mais avançado no que toca à didática da história e, portanto, não se esqueçam de pôr aí gosto, subscrevê-lo, ativar o sininho e continuar a assistir aos vídeos do História Mega Fácil do Pedro Ferreira. Não se esqueçam. E nada mais havendo para dizer sobre anúncios dos anos 90, vamos dar este vídeo por encerrado. Até à próxima!